Em casa, Beuren Ferramentas, Mundial, Caminhões e Ônibus, Motomecânica Volkswagen, IGS Reboques e Acessórios. Promoção autorizada pela Secap. Central do Futebol. Central do Futebol. O Bahia confirmou a saída do goleiro Douglas Friedrich. O jogador assinou contrato de empréstimo com Juventude até o fim da temporada. Douglas tem 32 anos e não atravessava um bom momento no Bahia. O goleiro perdeu a posição de titular após falhar em alguns jogos e virou terceira opção. Douglas tem 157 jogos pelo Bahia, 3 títulos do Campeonato Baiano e 1 da Copa do Nordeste. Com a Central do Futebol, Luiz Felipe Amorim. Central do Futebol. Oferecimento Rodoagro, revenda Premium Husqvarna, linha Floresta e Jardim, peças originais e mecânica, ao lado da rodoviária 3707-0005, Lajeado. Você está com a Rádio Independente de Lajeado, localizada no Vale do Taquari. AM 950, FM 91,7, no seu computador e celular. Rádio Jornalismo em primeiro lugar. Uma emissora do Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Todo dia é dia de futebol. Todo dia é dia do seu time do coração. Todo dia é dia de esporte. Aqui o esporte não para. Está no ar o Independente Esportes, o mundo esportivo na Independente. Para você que se liga na Rádio Independente, sextou. E o Independente Esportes está no ar a partir de agora para trazer as principais informações esportivas do momento, e tudo está se aproximando porque final de semana chegou e a gente vai ter muito futebol. Estamos chegando para a Laje Vale Materiais de Construção, Mercado 2 Guris, Centro Odontológico André Roneimacher, NET e Calber Fardamentos Esportivos. A gente vai para os destaques, começando com Luiz Felipe Amorim. Fala, Mora, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Filipinho? Boa tarde. O Internacional, que viaja logo mais para São Paulo, terá novidade na delegação. O lateral esquerdo Paulo Vitor viaja ainda na espera do bid. O Internacional tem uma expectativa que o jogador tem o seu nome saindo no bid ainda nesta sexta-feira até às 7 horas da noite. Ausências de Thiago Galhardo e Patrick pode estar ganhando uma folga no time do Inter com a entrada de Nonato. Grêmio pode ter mudanças significativas para o confronto contra o Atlético Goianiense. Em caso de empate e derrota, o Thiago Nunes será demitido do tricolor. E hoje tem Copa América, às 6 da tarde tem Peru e Paraguai e às 9 horas da noite tem Brasil e Chile. E este jogo pode reforçar o Internacional no jogo contra o Corinthians, porque em caso de eliminação, o Inter cogita relacionar Palácios para o jogo contra o Timão. Se tem futebol sul-americano de seleções, tem também lá na Europa, a Copa América. Tem retomada hoje, iniciando as quartas de final da competição, e o primeiro jogo já está em andamento. Por enquanto, a Espanha vai levando a melhor sobre a equipe da Suíça. No esporte regional do Vale do Taquari, a LAF se prepara para jogar apenas no próximo final de semana contra o Guarani de Espumoso, jogo que será fora de casa e terá a volta do Ala Natan, que cumpriu suspensão contra o Guarani de Frederico Westphalen. E o Lajadense tem mais 2 reforços chegando no dia de hoje para a divisão de acesso que começa no dia 15 de agosto. Estes e outros assuntos a partir de agora no Independente Esportes, que está no ar. Para a Laje Vale Materiais de Construção, a torneiras e chuveiros elétricos, a pronta entrega na Laje Vale, nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano, em Lajeado, telefone 3710-2007. Mercado 2 Guris, hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é 2 Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado, Mercado 2 Guris. Centro Odontológico André Roneimacher conta com tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico André Roneimacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810.
Banda Líder é NET. A banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre e é líder em ultra velocidade. Assine já, não perca, né? O futebol 0800 720 1234 e consulte condições de aquisição. E Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era. Ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716 1650. Muito bem, tá aí os principais destaques, também os nossos parceiros do Independente Esportes, pra gente dar o pontapé inicial. Rapidamente vamos falar sobre Clube Esportivo Lajadense, Amorim, até porque... Bora lá, tem gente chegando, né, Tem gente chegando, tem novidade, pintando o lateral esquerdo Rafael Franco, está contratado o Rafael Franco, ele já jogou aqui no Rio Grande do Sul, inclusive foi treinado pelo Gelson. Os dois jogadores que estão chegando hoje a Lajeado foram comandados pelo Gelson. O outro nome é o volante Júlio César. Portanto, lateral esquerdo e mais um volante estão chegando para defender o Lajadense. Deixa eu passar aqui para a galera o que o Lajadense tem confirmado até agora. O goleiro é o Kelvin, que já jogou inclusive pelo Lajadense. Aliás, já jogaram muitos atletas que estão contratados, já passaram pelo clube. Os zagueiros Du e Dadaut também, que estão contratados. O lateral esquerdo, que é a novidade, o Rafael Franco. Os meias Marquinhos, Cambraia, Darlan e Júlio César. E o atacante Maicon Bamberg, que são os jogadores que estão fechados já com o clube e deve, ainda no dia desta sexta e talvez amanhã, ter novidades também. Então o Lajadense se reforçando para a sequência da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Até porque na segunda-feira tem a apresentação oficial, né, Filipinho? E já é o início da pré-temporada. A ideia do Lajadense, eu acho que é muito difícil, né? Mas a ideia do Lajadense é ter grande parte já dos jogadores sendo apresentados para iniciar esse trabalho junto com o técnico Gelson Conte. E a ALAF tem aí a folga neste final de semana do Campeonato Gaúcho de Futsal, já que o grupo tem apenas 9 times, um sempre folga na rodada, e agora chegou a vez da ALAF, que vem de goleada, né, sofrida para o Guarani de Frederico Westphalen por 6-1 jogando fora de casa, e está trabalhando visando o confronto contra o Guarani de Espumoso no próximo sábado em Espumoso. A notícia boa tem a volta do Natan e devemos ter a volta de Hunter e também Dionísio. O Hunter em processo avançado de recuperação após a lesão no joelho contra a Seritaqui, mas o Dionísio também deve ter o seu retorno confirmado nos próximos dias. Os dois fazendo trabalho fisioterápico e também de preparação física. A LAF que nesta semana irá intensificar os treinos com bola. Muito bem, então tá aí um pouquinho sobre Lajadense, se reforçando para o início da divisão de acesso, lá no dia 15 de agosto. Os trabalhos já iniciam na próxima segunda-feira, dia 5, com a apresentação. E cobertura completa da apresentação, né, Felipe? Exatamente, né? Estaremos lá acompanhando tudo e você acompanha pelas redes sociais do Grupo Independente toda a apresentação aí desta abertura, o pontapé inicial da temporada do Lajadense. Só lembrar que é apenas para a imprensa e vai ser no Memorial do Lajadense, no Shopping Lajeado. Né? Exatamente, o espaço reservado ao clube no Shopping Lajeado, onde recebe os torcedores, né? Que querem acompanhar um pouquinho da história do clube. Lá está, tem uma série de... Tem camisas, tem fotos, tem todas as fotos dos presidentes do clube. Tá bem bacana de acompanhar lá. Os troféus estão lá também, sim, né? Sim. Todos lá para o pessoal poder acompanhar também tudo aquilo que o Lajadense tem na sua história. Muito legal, muito bacana. Quem ainda não, eu acho que muita gente já conhece, mas quem ainda não teve a possibilidade de dar um pulinho lá, tire um tempinho, vá até o Shopping Lajeado para acompanhar esse espaço bem legal que o Lajadense tem lá. Infelizmente, no dia da apresentação, né, ainda estamos em meio a uma pandemia, por mais que já atingimos mais de 100 milhões de vacinados, né, no país, isso é muito importante com a primeira dose, mas ainda estamos em meio a uma pandemia, então realmente tudo vai acontecer através das redes sociais para a galera poder acompanhar. Restrito apenas à imprensa e direção. Exatamente. 20.3, olha só, 20.3, fazia tempo que Fazia tempo que tu não falava isso, Felipe. Fazia tempo. E agora a gente vai então com as informações da dupla Grenal. Agora, dupla Grenal. Grêmio Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio. O Dr. Eduardo, da Kerbis Multiclínica, é especialista em estética da face. Ligue 3716-1021. Na Júlio Centro de Lajeado, fone 3729-7092. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812.
No momento que está encerrado o primeiro tempo de partida, Espanha e Suíça. A Espanha logo no início, né? Acabou marcando, fazendo 1-0. Jordi Alba marcou para a equipe da Espanha. E por enquanto 1-0 então para os espanhóis contra a equipe da Suíça. Moisés está com a gente para trazer as informações da dupla Grenal que busca a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Inter amanhã, o Grêmio no domingo. O Grêmio que está com o seu treinador realmente é perigo, Moisés. Demais. Filipinho, boa tarde Amorim. Boa tarde. Todos amigos ligados na rádio. Olha só como tem informação nesta sexta-feira, fechando a semana. E as duas partidas para a dupla Grenal são duas partidas muito importantes nesse Campeonato Brasileiro. Porque a fase não é boa, a fase do Inter não é boa, a fase do Grêmio é péssima, o Grêmio é o lanterna da competição nacional, não venceu, nós temos poucas equipes que ainda não venceram na competição e o Grêmio é uma delas. E lá no começo, tanto o Grêmio quanto o Inter eram apontados com algum certo favoritismo para pontear o Campeonato Brasileiro, ou seja, brigar pelo título do início ao fim. O Inter teve agora pela manhã o julgamento de Danilo e de Caio Vidal, após as expulsões na partida contra a Chapecoense na vitória por 2-1. Danilo Fernandes pegou um jogo, ou seja, ele tem mais um jogo aí para cumprir, e o Caio Vidal foi absolvido, jogador da equipe do Internacional. Então, em relação àquelas punições das expulsões na partida contra a Chapecoense. Para o jogo de amanhã contra o Corinthians, anota aí, porque fazia tempo que a gente não tem uma partida e não tinha um jogo às 9 da noite no sábado. Que beleza, hein? Amanhã, Inter e Corinthians, às 9 da noite no sábado. O Inter, a exemplo da Arena Condá, ele tem a chance de quebrar uma escrita negativa, assim como no Oeste Catarinense. O Inter nunca ganhou jogando na Arena do Corinthians em São Paulo. O máximo que conseguiu foi empate. Né? Empate. Empatar, sim. Agora, ganhar, ele nunca ganhou. E na Arena Condá, o Internacional tinha somente derrotas. Então, esse ano ele ganhou, quebrou a escrita. O Inter tem essa expectativa, tem essa chance agora de vencer a primeira jogando em São Paulo contra o Corinthians no novo estádio. Olha a lista de jogadores que está fora. O Bruno Mendes, ele já está no bid, ele já está trabalhando e já foi apresentado. Só que ele é jogador do Corinthians, não pode jogar. Cláusula contratual, né, Moisés? Exatamente. Zé Gabriel está fora, Tyson está fora, Moisés, Guerreiro e Galhardo, esses jogadores estão machucados. O Inter pode ter na sua relação o Paulo Vitor, lateral esquerdo. Ele não vai começar o jogo, tá? Ele não começa a partida, mas ele pode ficar à disposição. Ele está bem fisicamente, também já está treinando com o restante do grupo e seria um dos poucos laterais esquerdos que o Internacional tem no elenco nesse momento, na medida que o Moisés está machucado. Tem uma possibilidade, e é uma possibilidade bem grande, de Dourado e Johnny serem mantidos na frente da defesa do Inter. Um esquema que até agora não deu certo. Daniel, Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Heitor, Dourado, Johnny, Edenilson, Patrick, Maurício e Yuri Alberto é o provável time do Internacional. Heitor mantido na lateral esquerda, Johnny e Dourado, a tendência é que os dois atuem no meio de campo, tem uma possibilidade até do Nonato começar a partida, e como o Caio Vidal não joga e o Galhardo está fora, Maurício deve começar o confronto de amanhã contra o Corinthians. O Inter sabe que precisa de uma vitória para se recuperar, mas um empate é considerado um resultado também importante, na medida que fora de casa contra o Corinthians é sempre muito difícil jogar. Daniel, Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Heitor, Dourado, Johnny, Edenilson, Patrick, Maurício e Yuri Alberto, o provável time do Grêmio de amanhã contra o time do Corinthians, 8 horas abertura dos trabalhos. Exatamente. O Maurício, então, vai ser o substituto. É porque o Caio está fora, né, Felipe? O Caio está fora, o Galhardo está fora, então a tendência é o Maurício começar. A não ser que ele coloque um outro atacante, mas ele tem muitos jovens, né? Vinícius Melo. Mas daí é um Juan jogador... Cuesta. É bem lento, né? É. O Cuesta... O Juan Cuesta seria de velocidade. Mas não jogou ainda, né, Amorim? Não dá para apostar no Cuesta, por exemplo, entrando na partida contra o Corinthians. Eu acho que a chance realmente é remota. O Internacional que concentra já hoje à noite em São Paulo e joga amanhã à noite na Arena Corinthians. Repito, 8 horas, abertura dos trabalhos aqui pelo Grupo Independente. Partida importante, o Inter ganhando, ele pode chegar até na 8ª colocação.
até na 8ª colocação se ele vencer. Nós ainda estamos num momento, né, Moisés, do campeonato, onde 3 pontos eles te jogam para cima, né? Exatamente. O elevador é mais rápido. A rodada foi boa. Mas olha só... Bragantino não ganhou. E olha só, até a rodada contra o Juventude, o Grêmio vencendo, ele estaria fora da zona do rebaixamento. Olha como é você ficar para trás. Se ele ganhar, no domingo ele não sai. Não sai. Ele pode ficar ali na primeira posição dos rebaixados, que é a 17ª colocação. Isso. É o máximo que ele pode. Então, para te ver como o Grêmio começa a ir mal o campeonato, porque qualquer 3 pontos de qualquer outra equipe joga para cima. O Grêmio vai quase que ficar estagnado. Então, realmente é um começo pavoroso do Thiago Nunes, que deve ter mudanças no time, né? Deve ter, Felipe. Só para passar um detalhe aqui que preocupa demais o torcedor do Grêmio. E daí são daqueles sites e principalmente informações de matemáticos que são informações quase que exatas. De acordo com matemáticos, o Grêmio passando para um aproveitamento entre 50% e 60%, 50% e 60%, que é quase que um perde-ganha. Nesse momento o aproveitamento do Grêmio é 11%. O Grêmio ficaria de 5 a 6 rodadas na zona do rebaixamento, pelos enfrentamentos do Campeonato Brasileiro. Daí tu imagina, o Grêmio praticamente fecharia mais da metade do turno, todo ele na zona do rebaixamento. E o grande detalhe, o Grêmio não pegou nenhum favorito a título ainda. Por isso mesmo. E olha que eles estão jogando para cima, um aproveitamento entre 50% e 60%. Com esse aproveitamento, o Grêmio ficaria pelo menos mais umas 5 ou até 6 rodadas na ponta de baixo, na zona do rebaixamento. Porque as equipes começam a desgarrar, elas começam a se afastar do time do Grêmio. Vamos comparar. Há quanto tempo que o Inter... Tudo bem, o Inter ganhou da Chapecoense fora, né? Mas daí ele perde em casa para o Palmeiras e ele só empata com o América Mineiro. O Internacional está a 3 rodadas do Grêmio. 2 rodadas não chega e o Inter teria que zerar nessas rodadas. Então tu vê a diferença. Olha que a fase do Inter, que é o 14º colocado, não é uma fase boa. Então o horizonte do Grêmio, ele é muito preocupante. E tem outro detalhe que ele é fundamental a gente falar. O Grêmio tem jogos a menos, mas essas partidas não estão marcadas. Então por isso que a situação realmente é muito ruim. Mas o Inter sabe que precisa da vitória e ganhando pode até chegar na 8ª colocação. Não é provável. O Inter ganhando, ele tem uma chance bem grande de ficar entre 10º e 11º na tabela. Essa é a tendência, tá? Mesmo com a vitória. Na melhor das hipóteses, seria a 8ª. Ontem o líder empatou, né? Empatou em 0-0 com o Ceará. E depois o Atlético Mineiro fez 4-1 em cima do Atlético Goianiense e o Flamengo venceu o Cuiabá por 2-0. É impressionante, né? Eu estava acompanhando ontem a repercussão. Não é muito longe, não existe crise em líder, mas a chateação do técnico e do grupo de jogadores pelo empate ontem em casa e principalmente pelo rendimento, ela é assim, uma coisa que é marcante, viu? O pessoal saiu arrasado com o empate ontem lá em Bragança Paulista em 0-0. Um destaque para o Ceará, Filipinho. O Ceará se recuperou no Campeonato Brasileiro. Se recuperou. Eu não sei qual é a posição do Ceará. Ele está em 12º com 10 pontos. Mas ele não perdeu nas últimas rodadas, né? Esse é o interessante. Ó, vamos lá, ó. Ele tem esse 0-0, né? Aí ele tem um 1-1 com o São Paulo. Aí foi em casa, até não dá para dizer que é um grande resultado, mas ele ganha do Galo por 2-1. Ele tem aquele empate contra o Internacional, né? Que também foi muito positivo. Ele tem também, vamos ver aqui, antes do Inter, acho que daí ele perde, né? Mas foi no Inter que ele começa uma recuperação, né? E tá com 10 pontos nesse momento no campeonato. Além daquela vitória contra o Grêmio com as reservas, né? Mas aí a fase ainda era ruim do Ceará. O Ceará ainda foi eliminado da Copa do Brasil depois. E perdeu o campeonato local. Impressionante. Então tava muito pressionado, né, para a estreia e colocou reservas e ganhou do Grêmio. Vamos falar do Grêmio aqui. Felipe, em relação à escalação do Grêmio para o jogo de domingo, tem possibilidades de modificações e possibilidades bem reais. O Kahneman volta para a defesa, Paulo Miranda vai para o banco. O jogador jogou no fim de semana e foi no meio da semana e foi muito mal. Jeromel está escalado. Não tem garantia de Breno no gol. O Breno ainda não está 100% da Covid. Ele pode aparecer, não é a tendência é o Chapecó jogar. Daí começam as dúvidas na definição do Grêmio. Na direita, Wanderson pode começar. Rafinha indo para o banco. E na esquerda, Guilherme Guedes pode ser escalado e Diogo Barbosa pode ir para o banco. Não é uma tendência tão forte,
mas são cobranças e são duas posições que são muito discutidas internamente, principalmente na questão do ataque, né? Vamos lá, eu acho que até uma situação para a gente colocar na segunda parte do programa, mas eu acho que uma discussão importante. A gente quer realmente que os jovens que estejam num bom momento e que a gente entende que vai dar uma resposta melhor do que o experiente, ele jogue. Mas será que é hora de jogar essa gurizada nessa panela quente aí? Eu acho, Felipe, que é bem arriscado. Eu acho que o Wanderson daqui a pouco até está mais pronto. Agora, colocar dois jovens, e entre Wanderson e Guilherme, eu sei que a diferença daqui a pouco maior é justamente na lateral esquerda. Porque eu vejo o Guilherme Guedes muito melhor. Agora, o Wanderson eu vejo ele melhor que o Rafinha, mas não muito melhor. É que eu já achava o Cortez melhor e acho o Guilherme Guedes muito melhor. O Diogo Barbosa, para mim, é um jogador sem efetividade. Sem efetividade nenhuma. No meio de campo, Jean-Pierre pode começar, mas a tendência é pela manutenção do meio de campo. Darlan, Vitor Bopsin e Matheus Henrique. E no ataque, Diego Souza pode iniciar no banco, por uma questão também física. E daí o ataque pode ser Douglas, Ricardinho ou Diego Souza e Ferreirinha. Falando em Ferreirinha aqui, o Ferreirinha está tentando renovar o contrato, na verdade é o Grêmio que está tentando renovar o contrato com ele, e eles chegaram agora num acordo salarial. O jogador já assinou e já disse, não, o salário é esse aí, cerca de R$500 mil por mês, R$500 mil por mês. Só que o empresário do jogador, ele quer colocar nessa cláusula de contrato, que vai até o final de 2025, ele quer colocar uma multa baixa. Como o Grêmio tem somente 50% do passe do jogador, o Grêmio não está aceitando esse valor de multa. O Grêmio queria uma multa de entre 12 e 15 milhões. E o empresário quer manter a multa de 8 milhões de dólares. E o Grêmio está bem resistente a fazer essa renovação. Tem uma queda de braço aí, entre direção do Grêmio e também Pablo Bueno. O Inter joga amanhã às 9h e o Grêmio joga domingo às 8h30 da noite. Sobre o Grêmio ainda, ontem teve uma manifestação bem forte da torcida, um protesto na frente do CT Luiz Carvalho. Ele foi um protesto de alguma maneira pacífico, porém 3 integrantes, 3 líderes, eles entraram para dentro do CT Luiz Carvalho, na área dos jogadores e também na área dos funcionários. Eu quero deixar bem claro, eu sou completamente contra isso. Eu acho que, independente da direção, qualquer direção que permite que torcedor ingresse na área profissional, na área do jogador, na área da direção e dos funcionários, eu condeno. Eu não sei se isso é salutar, é uma opinião muito particular minha, isso não contribui em absolutamente nada, mas esses 3 líderes, eles entraram para dentro do ambiente profissional do Grêmio no CT Luiz Carvalho. E a CBF ontem confirmou as datas dos 2 jogos contra o Vitória. 27 de julho e 3 de agosto, as 2 partidas às 9h30 da noite. São 2 terças-feiras. Exatamente. Confirmado já pela CBF, Grêmio e Vitória, 8ª de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio decide em casa, né? Na Arena do Grêmio. Na Arena. Primeiro jogo é na Bahia. E aí depois tem sorteio das quartas de final e aí a montagem do chaveamento, né? Agora quem passar vai pro pote e aí pode pegar todo mundo. Exatamente. Daí todo mundo vai saber quem vai pegar depois na semifinal. Isso. Já vai ser feito o sorteio. É mais ou menos por aí. O Grêmio está no mercado, Filipinho, e o Juliano rescindiu o contrato com o time dele. Başakşehir, Istambul, Başakşehir. Ele estava em Istambul, né? Isso. Só que o Juliano teria dito para representantes dele aqui no Brasil que ele ainda quer ouvir propostas da Europa, ele teria mercado na Europa. E se pintar alguma coisa de lá, ele permanece lá, não volta para o Brasil. O Juliano tem mercado, ele é muito novo, né? 31. 31 anos. É novo ainda, pode fazer daqui a pouco um contrato importante para depois voltar para o Brasil. Mas o certo é que ele está livre. Ele hoje, sexta-feira, já poderia assinar o contrato. O Grêmio vai formalizar uma proposta para o Juliano. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala mais, são 2 da tarde, na sequência tem o Independente Notícias, na volta já tem aí a nossa turma para debater os assuntos do final de semana. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pensar, para sentir cada gole, para valorizar. Água da Pedra. Sinta a água.
Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio para você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. A Vício Fatal preparou um cobertor de promoções para você se cobrir de ofertas. Malhas a partir de R$ 59,90. Calça jeans femininas últimas semanas por R$ 50. Em frente à IMEC Centro de Lajeado, é Vício Fatal. Oi, eu sou a Deise de Arroio do Meio e gostaria de saber se você já adquiriu o seu cartão de todos. Eu já adquiri o meu e tô muito satisfeita, porque com o cartão de todos eu consigo diversos benefícios de descontos em inúmeras lojas que são parceiras. Realize seus sonhos com o cartão de todos. WhatsApp 99786-1443. O Centro de Reprodução Humana Bruno Borges Lajeado é o primeiro serviço de reprodução assistida dos vales do Taquari e Rio Pardo. Com espaço diferenciado e um laboratório de última geração, o centro disponibiliza acesso a todas as modalidades de tratamentos. É a tecnologia a favor da vida. Saiba mais acessando hbb.com.br/CRH. Centro de Reprodução Humana Bruno Bor. Aqui seus sonhos ganham vida. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio IMEC Supermercados. Sexta da carne e sábado do Ranchão. IMEC Supermercados. A gente sabe do que você gosta. A variante Delta do novo coronavírus predominante em Portugal já está presente em 98 países. O anúncio foi feito hoje pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A Delta foi detectada pelo menos em 98 países, propagando-se rapidamente em países com baixa e com alta cobertura de vacinas, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em entrevista coletiva virtual a partir de Genebra, Suíça. Segundo ele, o mundo enfrenta atualmente um período muito perigoso da pandemia. A União gastou cerca de 19 bilhões de reais com pensões de dependentes de militares ao longo do ano de 2020. A maior parte do dinheiro foi para as filhas. Das 226 mil pessoas que recebem este tipo de benefício no país, 60% do total são filhas de militares já mortos. Os dados também revelam que as pensões nas Forças Armadas são maiores do que a dos servidores civis. Os 226 mil beneficiários de pensões militares receberam, em média, R$ 5.900 em fevereiro, enquanto os aproximados 286 mil civis ganharam também, em média, R$ 4.740. Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul receberá mais de 500 mil de vacinas contra a Covid-19 em 3 remessas diferentes. Na madrugada de sábado, chegam 136.890 doses da Pfizer. Ainda no fim da tarde de amanhã, desembarcam 186.750 doses da AstraZeneca. Sem data confirmada, também se somam ao estoque 202.850 doses da Janssen. Informações sobre destinação, rateio das doses por município e data de distribuição ainda não foram definidas pela Secretaria da Saúde até amanhã de hoje. O estado alcançou a marca de 53,7% de toda a população acima de 18 anos que já recebeu pelo menos a primeira dose e 21,5% está com o esquema vacinal completo. 2 horas e 5 minutos, 20 graus e 2 décimos é a temperatura. No site do IMEC Supermercados, você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. E o Vale do Taquari teve aumento de 10% no número de óbitos e redução de 15,7% no número de casos por Covid-19 nos 36 municípios da região na comparação das 2 últimas semanas. Os dados foram apurados pela reportagem da Rádio Independente junto à Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Na semana de 25 de junho a 1º de julho, a região de Lajeado teve 544 casos e 11 óbitos. No período anterior, de 18 a 24 de junho,
O Vale do Taquari teve 645 casos e 10 mortes. O levantamento leva em conta os números oficiais da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição, às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercados para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo, no Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Jogar futebol no final de semana te deixa com dor na coluna por toda a semana? Ficar sentado e levantar já não são coisas fáceis de você fazer? E quando a dor ciática chega, não deixa você descansar? Ajuste sua coluna com o quiropraxista Eduardo Barzotto e viva livre de queixas. Quiropraxista Eduardo Barzotto atende na Plena Espaço de Saúde, em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta, 99994 4057. Coleção Inverno 2021. Estilo, elegância e sofisticação. Coleção Sempre Moda. Calçados, vestuário, bolsas e acessórios. Se vacinar é seguro, é eficaz. É pra gente vencer o coronavírus. Pra te proteger e proteger quem tu ama. Para construir um novo futuro. Pra ti, pra mim e pra gente. Vacina é segurança. Vacina é solução. Vacina é esperança. Tá na hora da gente avançar para dias melhores. E de seguir fazendo a nossa parte. Vacine-se. Não esqueça a segunda dose. E claro, continue usando máscara. Mantenha os hábitos de higiene. Respeite as recomendações de saúde e junte a nós nessa mobilização pela vida. Unidos. Vacinados e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia. Gaúchos Unidos pela Vacina. Um movimento de todos os gaúchos. Apoio a GERT, Grupo Independente, onde quer que você esteja. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. Saia dessa fria com a Lagevale. Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Passe na Lagevale e tenha um inverno mais quente e confortável. Contamos com a parceria de profissionais terceirizados para te indicar e você ter também na instalação a qualidade Lagevale. Siga @Lagevale Materiais. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. E ligue 3710-2007. Futebol é no Grupo Independente. Neste sábado às 9 tem Brasileirão na Arena Corinthians. Corinthians e Inter. Com extrema categoria, Edenilson de pênalti para o Inter. E no domingo, às 8:30 na Arena do Grêmio. Grêmio e Atlético Goianiense. Ferreirinha, o nome do Grêmio na temporada 2021. Fique ligado, às 8 começa o futebol. Transmissão pela Independente AM/FM Tropical FM pelo canal do YouTube e na página do Facebook. Oferecimento Auto Surdinas, Sertel Artefatos de Cimento, STR Supermercados, Newscar, Caseg, CBM, Univates, Motomecânica Volkswagen, Espaço 3 Arquitetura, Sicredi e Brás Rede. Imobiliária Nível vende excelente terreno de 360 metros quadrados com posição solar norte, próximo à prefeitura, localizada no bairro Alto da Colina, em Santa Clara do Sul. Valor de R$58 mil. Imobiliária Nível. Ligue 3782-1243. Acesse nivelimobiliaria.com.br ou confira no Face. Própolis em cápsulas. Apresenta a ação antibiótica natural. Equilibra o sistema imunológico. Apresenta a função antioxidante e anti-inflamatória.
você encontra na Vital Derme Farmácia, Rua Bento Gonçalves 801, Edifício Albert Sabin, fone 3714-6493, WhatsApp 98179-1178. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Estamos de volta, são 2h11. Esse é o Independente Esportes, meu caro Luiz Felipe Amorim. Para a Laje Vale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Laje Vale nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano em Lajeado, telefone 3710-2007. Hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos em Lajeado, mercado Dois Guris, sob nova direção. Centro Odontológico André Nonemacher, realize o seu sonho do implante ou prótese dentária, come e sorria com conforto e segurança no centro de Lajeado. Ligue e fale com a doutora Andréa Nonemacher, 3729-5810. Banda Líder é NET, a banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre e é líder em ultra velocidade. Assine já, ligue 0800 720 1234 e consulte condições de aquisição. E time sem camisa já era. Na Calber Fardamentos Esportivos você tem ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais. Lá você encontra a tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. São os parceiros do Independente Esportes, já na companhia do Adil César e também do Olho Vivo Jaci Preto, pra gente projetar esse final de semana, que tem inclusive jogo da seleção hoje, né, Marinho? Tem jogo da seleção hoje pela Copa América. O Brasil enfrenta o Chile. Só confirmar o estádio aqui. É no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Brasil e Chile às 9 horas da noite. Antes, às 6 horas da tarde, tem Peru e Paraguai, que se enfrentam no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Agora já é eliminatória, né? Já. Isso, começa hoje as quartas de final. de final. Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casemiro, Fred, Everton Ribeiro, Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar, o time provável do Brasil. Tem a possibilidade de não jogar o Everton Ribeiro e aí pode jogar ou o Firmino ou o Paquetá. São algumas mudanças que o Tite pode promover na seleção para o jogo de hoje, que tem o Chile, né? Com jogadores aí tradicionais como Vidal, como Arangues, Alexis Sanches, Vargas, time do Arangues Chile. não, o Charles, como diria Abel Braga. Abel Braga. E aí, rapaziada, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Felipe. Tudo certo? A gente estava projetando agora há pouco aí a dupla Grenal pro final de semana. O Inter tá tentando quebrar um tabu, né? Conseguiu fazer isso contra a Chapecoense, mas tem dificuldade para vencer o Corinthians, né? Fora de casa. Aliás, não venceu no novo estádio. E o Grêmio deve promover algumas mudanças com jovens entrando na equipe. E aí? Quanto mais mexe, mais o time se atrapalha, né? A dúvida, já assim, em relação ao Grêmio é se é o momento para botar tanto guri pro time, né? O que o Grêmio não tem é um jogador galo no meio de campo para construir tudo. É isso que o Grêmio não tem. O Grêmio não tem esse jogador. E aí o que aconteceu? Ficou muito tempo pensando no Jean-Pierre. Quando tinha o Luan teve uma época que destruiu e depois acabou. E hoje ninguém sabe se ele está no Corinthians. Acho que nem ele deve estar sentado no banco, se é que está, né? Jogando não está. Então, no meio não tem esse jogador. E aí o que aconteceu ali no meio de campo? O Grêmio perdeu também o Matheus Henrique, perdeu a identidade dele. Ele não sabe mais o que fazer, se é atacante ou se é jogador de defesa ou coisa parecida. Então é uma salada de fruta. E toda vez que mexe para tentar melhorar. Só que daí é mais um que queima, porque não é da função, não adianta. Vamos lá, em relação ao Inter, primeiro, Felipe, não vai ter o Caio Vidal. É um problema sério, porque é o jogador de maior... A válvula de escape, né? É o jogador de velocidade, de transição rápida, nesse modelo novo do Internacional, não aquele modelo de posicional, de posse de bola, é mais um modelo, então, vertical. O Caio Vidal é fundamental. Quando o Inter não tem um jogador assim, acaba tendo dificuldade. Aí, o Palácios, né, foi colocado, mas ainda é uma dúvida, será que o Palácios vai conseguir dar essa velocidade? Mas é uma opção.
depois que voltar da seleção, né, pode dar essa opção para o Internacional, mas o Inter tem esse problema de velocidade. O Inter é muito lento na sua transição, o Inter tem que ser mais vertical. O Edenilson é um jogador meio de campo que acaba puxando muito esses movimentos, acaba tendo que fazer isso, né? Sendo mais vertical, tentando arrastar a bola, puxar a bola. O Patrick é um jogador que não está bem, é um jogador que fazia muito essa transição com a bola, né? Não com bola longa, mas ele levando a bola, não está bem o Patrick. E o Aguirre anda falando que o Patrick está cansado, que a sequência cansou o Patrick. A gente sabe que o Patrick tem essa dificuldade. Todos os períodos, as temporadas em que ele é usado muito em sequência, chega um ponto que acaba o gás dele, e aí realmente tem dificuldade. Então o Internacional vai padecer. O Inter está tentando fazer uma transição de sistema de jogo, mas agora carece de jogadores com velocidade. Só tem pelo lado o Caio Vidal. Os outros jogadores não são tão velozes. Mas enfim. E o Grêmio, Felipe, especialmente no jogo contra o Juventude, o Grêmio perdeu a convicção. O Grêmio, ele não começa mal, para mim ele começa bem a partida, ele domina a equipe do Juventude, o Juventude ele é obrigado a ficar esperando o Grêmio errar a bola para tentar o contra-ataque, só que em certo momento, como o time está muito pressionado, o que o Grêmio faz? Começa a precipitar a bola, começa a tentar entrar de qualquer jeito, e aí é o esquema que o Juventude esperava, começa a roubar a bola e criar o contra-ataque, encaixar em cima da equipe do Grêmio. Então, quando o time está pressionado, não tem convicção, até o sistema tático fica difícil de ser implementado. Por que eu digo isso? O Grêmio não tem hoje um cara de bola vertical. O cara que tem no Grêmio é o Jean-Pierre. Só que o Jean-Pierre, ele consegue a bola vertical, só que aí não entrega o resto. Então é difícil. O Jean-Pierre entrega uma coisa, mas deixa o time totalmente descoberto por outro lado. O Darlan é um jogador que faz muito bem a movimentação de bola, mas não é vertical. Tanto que ele sai no intervalo pelo diagnóstico que o Grêmio tem muita posse de bola, mas pouca infiltração. Porque o Darlan não é um jogador de bola de infiltração. Ele é um cara de posse de bola, de distribuição e organização do meio de campo. Então o Grêmio tá no meio do caminho. Se botar o Darlan, vai ter muita bola organizada, pouco risco de perder a bola para o contra-ataque, mas não é vertical. Se botar o Jean-Pierre, vai ter alguns momentos de bola vertical, mas no restante vai faltar muito preenchimento no meio de campo. Tá complicado. E o adversário do Grêmio ontem perdeu para o Atlético Mineiro por 4-1, mas o resultado não diz o que foi o jogo, Adil. Não diz o que foi o jogo. O Atlético Goianiense se atrapalhou no começo do jogo, os primeiros minutos, e aí a bola entrou. Depois, no segundo tempo, é um time que tem qualidade. Marca bem, sai pro jogo, tem quem define lá na frente e tem condicionamento físico, pelo menos nos jogos que eu vi, tá na ponta dos cascos. Então, é mais uma dificuldade. Não vai nessa porque perdeu, mas olha a campanha do Atlético Goianiense até agora. Não é ruim, não. Não. E quanto a botar guris, o Grêmio, voltando pro Grêmio, Felipe, se não botar, não é nem questão de botar guri, tem que botar quem tá jogando melhor. Quem é que tá jogando nesse melhor, Wanderson ou Rafinha? Acho que o Wanderson tava entregando bem mais, né? Aí o Cortez foi colocado, não deu. Diogo Barbosa entrega um pouco mais ofensivamente, mas defensivamente deixa a brecha. É hora de fazer o quê? Tem que experimentar alguém, é o Guilherme Guedes. Então, ou deixa o Diogo Barbosa na zaga, né? Vai voltar o Kahneman, mas o Juan tá em transição, tá aqui o amidalite, pegou Covid, tá com defasagem física, então bota no grupo para jogar, né? No ataque, quem é que tá se falando que o Ricardinho vai começar o jogo, porque o Diego Souza, a avaliação é que o Diego Souza prejudicou muito o desempenho do Grêmio diante do Juventude, vem caindo de produção, deve jogar o Ricardinho. Se não for o Ricardinho, quem é que vai? O Thurin tá muito pior que o Ricardinho. Então a questão não é só garotos, é botar quem está melhor. O Grêmio está tendo que colocar garotos porque é a política do Grêmio. O Grêmio investiu dessa forma, em subir, ao invés de contratar. O que nós pedimos aqui nós temos que ser coerentes, né? Nesse momento temos que ser coerentes. Porque o Grêmio está fazendo o que todo mundo pede. Em vez de comprar um jogador mediano ruim, está promovendo a base. Por isso que vai desembocar numa série de garotos não, né? Jogadores jovens na partida. E como o Grêmio contrata jogadores que no time que estão jogando muito bem. Quando vem para o Grêmio não deslancha. O Vargas é um deles. Começando um pouquinho mais cedo. O Pinares. Thurin. O Thurin e o Luiz Fernando. E o Bolanhos, né? Bolanhos também.
Pensei que tinha falado do Luiz Fernando. Começou. Não, eu tô falando das contratações. Sim. Jogador que veio aqui para veste a camisa e vai arrebentar. Arrebentou com a saúde do torcedor. Nada mais do que isso. Então eu não entendo do porquê que eles não desenvolvem no Grêmio. O esquema de jogo. Mas todos os técnicos estão com o esquema errado, então. O jogador não sobra nada pro jogador. Tudo pro esquema do treinador, isso e aquilo. Olha, tem que começar a dividir um pouco mais essa conta. Tá? Porque se eu não vou com a cara do meu chefe, eu não posso vir aqui e ficar de má vontade. Não fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que pensar em mim também. Os jogadores têm que pensar neles. O Mateuzinho, por exemplo. O Mateuzinho perdeu o embalo no meio de campo. Está na seleção. Daí, qual é o critério que se usa hoje em termos de convocação, então? É o que fez ou o que está fazendo? Então, a seleção convoca. Bom, não vamos longe, né? Paquetá pode jogar hoje. Tu acredita? Eu não. Agora, sobre a dupla, eu quero entrar um pouquinho na questão de esquema, tá? A primeira coisa que o Grêmio tem que fazer, e eu acho que o Inter tem que fazer do Aguirre agora, é definir um esquema. O Johnny tem uma chance de jogar de novo no sábado. Para mim é um erro. Mas eu acho que o Aguirre vai confiar nesse esquema com 2 jogadores mais posicionados e 2 mais abertos pelo lado, que é o caso do Patrick e também do Edenilson. O Grêmio tem que definir um esquema urgentemente. Ou ele vai deixar 3 volantes, ou ele vai devolver o Jean-Pierre pro time, ou ele vai fechar um pouco mais a casinha, coloca 3 zagueiros, ele tem que definir alguma coisa, ele não pode perder tão rápido a convicção. E quando tu começa a mexer no time muito, a cada rodada que passa, daí mostra que a tua convicção não estava certa. Por exemplo, quarta-feira ele apostou no cara errado, Paulo Miranda. O Tonhão, sim, mas o Tonhão nunca entregou uma bola que nem aquela que o Paulo Miranda entregou. Nunca. Inclusive, contra o Fortaleza ele entregou também. Mas aí não deu gol, né, Jaci? Daí aparece menos. Tudo bem, mas tu pode... Mas o treinador tem que analisar isso. Com certeza. Não é nós que temos que estar toda hora dizendo. O treinador tem que ver o jogo. Ir lá, observar e agora vamos sentar e vamos ver qual é o problema. O Tonhão entrega muita bola naquela faixa de campo do contra-ataque. O Paulo Miranda não, ele entrega na zona do agrião, na hora do cara fazer o gol. E foi o que aconteceu. E quase aconteceu também contra o Fortaleza. Então ele tem que eleger o cara certo. Eu acho que os laterais, ele tem que ter cuidado para não juvenilizar tanto o time. Ele tem que eleger um. Ou coloca o Wanderson ou o Guilherme. E daí deixa ou o lateral esquerdo ou o lateral direito. Eu acho que o Wanderson está mais pronto para jogar. Eu vejo uma diferença na característica do Guilherme com o Diogo Barbosa. Eu acho que o Guilherme é um cara que tem mais potencial de ataque, mas ele também não defende tão bem. Mas é um jogador que pode entregar mais na frente, ele vai ter que arrumar esse balanço. E no meio ele vai ter que eleger alguém para tentar fazer essa função de armador. Eu não estou descartando aqui a volta do Alisson, porque ele já está trabalhando e é um jogador experiente, é um jogador um pouco mais cascudo, então ele pode voltar e daí faria aquela função um pouco mais por trás no meio de campo. Mas o negócio agora, principalmente do Grêmio, é ter o resultado. Os matemáticos estão sendo categóricos. Se o Grêmio melhorar o aproveitamento dele para 50% ou 60%, ele fica 5 rodadas na zona do rebaixamento ainda. E o Grêmio tem 11 hoje. 11%. Se ele for para 50% ou mais, ele ficaria ainda 5 rodadas pelos enfrentamentos do brasileiro. O Grêmio, se ganhar no fim de semana, não sai da zona do rebaixamento. Olha o atoleiro que está o Grêmio na competição nacional. E time grande a gente já viu, né? Quando começa a perder muito e ninguém mais acredita em ninguém, é fumo. Vai para a segunda divisão. Mas se cair o Thiago Nunes no final de semana, e aí? Qual é o plano B aí? Qual é o plano B, será? O que o Grêmio vai encaminhar? Eu tenho certeza, né, Diogo, que o Grêmio deve ter pensado alguém nesses dias. Porque o Grêmio esse nome pode ser o Filipão. Eu acho que a direção, pelo que ela está observando, né, pelo que o time está produzindo, ela está estudando já algum nome para imediatamente ser o negócio substituto. é ir lá no vestiário e perguntar qual é o esquema que vocês querem, qual é o treinador que consegue fazer. E aí você, tá, então vamos contratar o cara. Isso aí. Porque o treinador chega, não serve, Adilson. Não me adapto nisso, o outro não se adapta naquilo. Quando era com o Renato, não se trabalhava. Aí veio o Thiago Nunes. Ele começou a fazer trabalho todos os dias, ia um trabalho num dia de um jeito, no outro dia do outro. Eles estavam gostando. Agora, sabe o que eles estão reclamando, Adilson? Tá demais, é muita coisa. Quer dizer, nunca tá bom. Eu não consigo entender isso. Mas já sim, o Boleira não quer... Não. Mas então, por isso que eu digo. Quanto menos, e aí, mas aonde estoura tudo isso? Na Casa Mata. E não é só em todos os clubes. A Casa Mata paga o pato.
Os jogadores, eles não entenderam o que era para fazer. A direção foi categórica quarta-feira, né? Ela disse que o trabalho está sendo muito bem feito, o treino é espetacular. O presidente não disse isso. Hã? O presidente não disse isso. Não, mas o Herman disse. Não, tudo bem, mas o presidente não falou isso. O presidente falou que, olha, ou muda esse negócio aqui, ou vai ter outra coisa, vai acontecer outra coisa. Não, mas Jaci, mas ele menciona que o trabalho é bom. Não, eu disse, olha, o trabalho é bom. Mas ele não vai dizer no microfone que o trabalho é ruim e vai manter o cara empregado. Mas... Aí o cara vai dizer, olha, que é o seguinte, o trabalho do cara não está sendo entendido, mas vai continuar. Mas tu é louco, presidente. Assim, são várias avaliações que acho que precisam ser feitas, né? Primeiro, a gente sabe que trabalhar hoje no futebol brasileiro, o técnico, assim, montar uma estrutura, é muito difícil porque a gente está tendo um jogo em cima do outro. Quer dizer, jogaram na quarta, amanhã o Inter já entra em campo, o Grêmio já joga domingo. Então é difícil, assim, ter tempo para elaborar alguma coisa. Agora, de todos os técnicos, o Thiago, no Campeonato Brasileiro, foi o que mais teve tempo, porque ele ganhou duas rodadas de folga que ninguém teve. Então ele chegou a ter duas... O Flamengo teve, E o Flamengo, né? O Flamengo também. Mas, Felipe, por mais que a transição esteja presente, necessária no Grêmio, ele não pode estar na zona do rebaixamento com o Grêmio, é simples isso. Exatamente, não Ed. pode estar. Então, assim, Ed, esse é um motivo. Outro, quem do Juventude joga no Grêmio hoje? Vamos lá, a gente está elogiando o Juventude, a postura. Pelo que eu vi no meio da semana, todos. Não, tudo bem, assim, a gente está... O rendimento atual, sim, mas a qualidade técnica, avaliando jogador por jogador... Tá chegando, o Juventude está se reforçando agora, ele está comemorando que ele conseguiu o Douglas e o Jadson. Os dois não jogam na dupla Grenal, na minha avaliação. Não, eles não jogam no Bahia e o outro não joga no Cruzeiro. Tá? Então, assim, ó, é muita diferença de estrutura para estar nessa condição. Tá? O Bahia, o Juventude trouxe o Douglas Friedrich, o goleiro. Do Bahia, goleiro. Que era o goleiro. Bom goleiro. Bom goleiro. Só que tem que mudar de áreas, né? Era o terceiro do Bahia. Tá bom, muda de área, de repente vira... Ele estava atrás do Matheus Teixeira e do Matheus Claus. Ele teve, assim, uma sequência de... O Jadson, volante, que foi formado no Botafogo, depois passou pelo Bahia e estava no Cruzeiro. Eu acho que são jogadores que vão chegar e vão realmente lutar. Acho que é isso que o Juventude tem que ter essa preocupação. Não adianta trazer medalhão e para ocupar a cadeira do Juventude. E dentro das limitações do Juventude, qual é o objetivo do Juventude? Permanecer na Série A. Então, ele está trazendo jogadores que de repente vão ajudar a pegar o objetivo, que é permanecer na Série A. Simples. Mas o Grêmio não pode estar na zona do rebaixamento. E é isso, Jaci, que a direção do Grêmio está deixando bem claro, que aceita se o Grêmio estivesse numa posição intermediária, porque entende que é momento de transição. Né? Me pareceu muito claro isso. Agora, a zona do rebaixamento, eles não vão aceitar de forma nenhuma. Então, ou o Thiago realmente ganha, e eu acho que ainda ganhando vai ter a avaliação do Grenal, e vai ter a avaliação depois do Grenal, porque ele vai ter muitas rodadas sob a avaliação constante. O jogo contra o Atlético Goianiense, ele é a fronteira... É a próxima fronteira final. Depois tem mais uma fronteira final, mais uma fronteira final. Enquanto o Grêmio não jogar bem, o Thiago Nunes, sempre o próximo jogo pode ser o fim para ele. Ele vai estar pressionado até que o Grêmio volte a jogar bem e saia dessa condição muito ruim. Para mim, essa é a verdade. Então vamos aguardar aí para ver como será essas batalhas, né, que a dupla Grenal terá pela frente. Agora a gente entrou num assunto, né, e até gostaria de saber, a gente deixou um ponto de interrogação, mas nós não citamos nomes. Vocês entendem algum nome que, não sendo o Thiago Nunes, ele demitido, vocês enxergam alguém? O Grêmio precisa de um técnico que vá para o vestiário não pensando em esquema. O Grêmio precisa de um técnico que vai lá no vestiário e quando ele pisar, tem que tremer a cadeira onde é que está sentado os jogadores. Então pode ser o Filipão, por exemplo. Exatamente, é isso. Ele não precisa nem fazer isso, ele entrega para os auxiliares e ele fica só no bico dos caras. Pode ser, pode. Né? No Cruzeiro não deu certo. Até deu, ele tirou, o objetivo ele alcançou, né? Não, tudo bem. Foi dada a missão para ele, o Cruzeiro não pode cair para... Mas não tem outra, se trouxer, qual é o outro técnico que vai trazer aí? Daí vai ter aquela coisa de dizer, o cara não... Quem tem nome hoje para vir? E o Filipão, gurizada, fez um bom trabalho, hein? Depois que o Filipão saiu de lá, a maionese, ela desandou completamente. O Filipão estava segurando as pontas. Agora o Cruzeiro virou... É aquela coisa do vestiário, né, Diogo? Ele tem que ser ele tem que gerenciar o grupo. Porque jogar todo mundo sabe. Mas agora, se você me perguntar quem é que vocês contratariam para o Grêmio, estou sem convicção.
Não saberia dizer para vocês. E talvez a direção tá assim também. Não, mas Felipe... Se não tinha caído contra o Juventude. Não, mas não tá fácil o Mas negócio. eu acho que a direção deve estar nesse nome aí. Viu? O Grêmio trabalha com 3 nomes. Lisca, Felipão e Arce. O Lisca não resolve o problema do Grêmio. Pode ter certeza absoluta. Porque o Lisca, ele é um maluco. E os jogadores não vão entender o que ele quer e ele não vai conseguir também comandar o grupo, na minha avaliação. Ele é muito bom treinador para as equipes que têm como objetivo tabela do meio. Ficou ali na tabela do meio, bata, sucesso. Então ele vai encarando, vai fazendo o que pode. Agora, para buscar, dentro do apelo que precisa, o time do porte do Grêmio, ou do Internacional, que também poderia ter pegado o Lisca, não pegou. Né? Não pegou, estava desempregado, não pegou. Então eu acho que não é o nome. Pode até dar certo, mas eu não compraria esse bilhete. O Arce eu também não apostaria, não. Mas, com certeza. Eu também acho que E não o Filipão é o tá em perfil. Canoas, né? Tá morando em Canoas. Então a gente vai, no fim, vai chegar no na nome do verdade, Filipão aí. Tá chegando num treinador que tem história no Grêmio, como tinha o Renato, né? Um jogador como técnico, e que vá, de repente, pelo currículo dele, dizer para os caras, olha, tu não vem brincar comigo, moleque, eu não sei se o Romildo, claro que o Romildo sabe a história do Filipão, mas a passagem do Romildo com o Filipão não foi das melhores, né? Teve aquela situação que ele até deixa um jogo do Campeonato Gaúcho, ele vai pro vestiário e o time tava jogando, o Grêmio perde, acho que pro Veranópolis 1-0. Então eu não sei se o Romildo... Não foi assim uma relação muito legal, né? É o que está fazendo o torcedor do Grêmio hoje quando está olhando. Porque não é o Romildo, vai vocês lembrem, né? Vai pro Lembrem-se banheiro. que não é o Romildo que contrata o Filipão. Ele tá com o Fábio Koff tem a transição, o Romildo assume e o Filipão tinha o contrato em andamento, mas ele logo sai. Quer dizer, foi um tempo muito pequeno a relação Romildo-Filipão. E a questão do Inter, o Paulo tá no bid já, o Paulo Vitor ou não? Sim, Paulo Vitor ainda não. Quem tá no bid é o Bruno Mendes. Mas ele não pode jogar. Não, mas o Paulo Vitor vai hoje à tarde pro Paulo bid. Vitor, a direção do Inter tem Parece convicção que ele sai no bid até às 7 da noite. Parece que o Paulo Vitor veio da Groenlândia, cara. O cara tá 2 semanas pra aparecer no bid e não aparece, cara. Veio da Groenlândia, não veio do Rio. Ele vai ficar no banco, né? Tendência é ele ficar no banco pelo menos sábado, amanhã. Não, porque estão improvisando um cara pela esquerda, o Heitor né? de novo, né? Mas o que mais preocupa é o Heitor e o Dourado, né, Adil, alinhados. Eu acho que o Heitor e o... E o Johnny? O Heitor e o Dourado e o Johnny alinhados. Não serve. Não serve. Vai errar de novo o Preocupante. Se é o Ramires que faz isso aí, os caras incendeiam o Ramires em praça pública. Então é uma loucura isso. É por isso que eu tô falando, gurizada. A questão não é só técnico, é grupo de jogador. Eu tenho falando há tempo isso. Os jogadores, se o cara não fizer do jeito que eles estão boicotando, olha, eu não entendo esquema de jogo. Ô, Adil, não fala esse lance de que... joga futebol, cara, como é que não entende o esquema de jogo posicional? Tu pode ver quando vai haver troca. Focou lá o cara conversando com o cara com a planilha. Ele tá olhando pro refletor, tá olhando pra não sei aonde, o cara dele falar. Ele entra no jogo depois. Pronto. Eles não querem saber o que o cara tá dizendo. Ô, Adil, tu não fala em queimar o Ramires em praça pública, que eu reforcei meu penteado hoje, aí complicava a situação. Eu ando na rua aí... Tá muito parecido com o Ramires, já te falei, hora dessa tu vai ser abordado. Eu ando na rua aí, o meu penteado agora tá pior. Vou ter que andar além da máscara, touca, tudo que é possível. Que bronze tava o Amorim aí. Em compensação, o penteado... Nem tudo que reluz é ouro, às vezes pode ser minha careca. Tu tá me parecendo sem sangue, rapaz. Em compensação, o penteado de quem está chegando aí... Esse é de concurso. Simplesmente o Inter está jogando com quatro jogadores numa linha. 4 jogadores. 2 que são meias, né, e 2 volantes. O Dourado é volante e o Johnny é muito mais volante. E aí sobram 2 meias, que não são... são meias que marcam e que vão para frente. Não são meia atacantes. Olha, vai tirar pouco desse time, hein? Dá pra tirar pouco desse time. Só um recado pro Ling. O Ling não pode imprimir a velocidade que ele tem aqui na rádio fora. Ele quase me atropelou no estacionamento hoje. Porque aqui ele tá voando, né? Ele foi pro estacionamento, pegou o carro dele e saiu voando também, não. Eu mesmo, nós chegamos ali no pico, quase que deu um acidente. O Ling tá empolgado com a escala de domingo. O presentão vai passar a noite comigo. Vai passar a noite comigo. Pegou um tijolo 6 furos e mostrou pra mim. Bom, vocês já observaram que o Ricardo Sander está por aqui, porque o Redação no Ar
Sextou, mas o Redação tá aí, né? Tá aí. Tem que continuar informando, né, Felipe? A gente já trouxe mais cedo no Troca de Ideias, vacinação sábado e domingo, de novo aqui no município de Lajeado, nascidos em 1976 amanhã, 1975 no domingo. Então, são novas faixas etárias, 46 e 45 anos, para quem tem ou para quem completa essa faixa etária, e tem exclusivamente aqui no Parque do Imigrante Drive-Thru. E tem a turma da segunda dose. E a segunda dose é onde? Também aqui, tudo aqui. Tudo AstraZeneca, primeira e segunda dose no Parque do Imigrante. Tá, e nós, Link? Tá quase, estamos chegando. Quase. Opa. Estamos chegando. O prefeito Marcelo Calmo falava que talvez ele vá para segunda-feira, porque é a turma dos 44, né? Se sobrar dose, a tendência é que essa turma também chegue na vez na segunda. Então, que bom, chegou mais uma remessa, está sendo entregue agora para os municípios na tarde de hoje. Nós vamos falar também sobre os passeios comemorativos do Trem dos Vales em 2021, que estão sendo lançados agora à tarde lá em Guaporé. Lá está a Caroline Silva e ela vai trazer informações sobre isso. Na polícia, assuntos que preocupam, tivemos homicídio no município de Roca Salles, um homem de 37 anos que foi morto a tiros. Nós também vamos falar sobre um homem investigado por roubo que foi preso pela Polícia Civil em Bom Retiro do Sul. E na entrevista de hoje, talvez alguns de vocês aqui se lembrem da Thaís Grina. Ela é jornalista, trabalhou aqui por um tempo até como correspondente da Zero Hora, aqui na nossa região em Lajeado. Ela está vivendo há 14 anos no Canadá que está passando por uma onda violenta de calor, bem diferente do que nós estamos tendo aqui. Ela vai falar um pouco desse momento, de como é que está a situação no Canadá no calor, mas também falando sobre Covid-19 e algumas das atrações que a gente tem daqui a pouco junto com o Luiz Fernando Wagner. Muito bem, obrigado aí pelos destaques. Daqui E a hoje, pouquinho no Redação. Das 7 às 8, tem uma estrela Santo hoje, de né? casa, o Marcos Vicente Marmite. Roxo. Nem ele sabe que o nome dele é esse, ele assina lá roxo quando ele tem que assinar alguma coisa. Então esse é o nosso convidado hoje do Santo de Casa. Muito bem, baita programa hoje, com certeza tem muita história. O Roxo foi jogador profissional e multicampeão no amador, né? Inclusive a história do esporte é dele no Guarani de Venâncio. Isso aí. Final de semana então, Moisés, amanhã, horário pro jogo do 8 Inter. e domingo às 7. 7 horas. Muito bem. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um ótimo final de semana e permaneçam com a gente que tem muito esporte nesse final de semana. Valeu, tchau. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. O Centro Odontológico Andréa Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal para o seu sorriso. Com lâminas e lentes de porcelana, você terá uma mastigação mais segura e um sorriso mais harmônico. Com a doutora Andréa Nonemacher, tenha isto com um atendimento que cuida de você. Ligue 3729-5810. Centro Odontológico.